Você consegue imaginar morar no bairro mais caro do Brasil e, ao mesmo tempo, estar a poucos minutos de algumas das maiores favelas da América Latina? Pois é exatamente isso que acontece no Rio de Janeiro. De um lado está o Leblon, onde o metro quadrado pode ultrapassar R$ 28.000. Do outro, comunidades como a Rocinha e o Vidigal, onde o valor médio pode ficar perto de R$ 4.000. Em poucos minutos de caminhada, dois mundos completamente diferentes coexistem. Luxo e precariedade, prédios de alto padrão e casas improvisadas. Uma das áreas mais valorizadas do país, ao lado de algumas das regiões mais densamente povoadas da cidade. E essa proximidade levanta uma pergunta que intriga qualquer pessoa que olha para o Rio de Janeiro com atenção. Por que existem tantas favelas no Rio? Porque pode parecer algo comum no Brasil, mas na verdade não é. Hoje, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem mais de 800 favelas. E o mais curioso é que esse número não diminui, ele cresce. Em 2010, eram cerca de 763. Pouco mais de uma década depois, já passam de 800. Ou seja, a cada ano novas comunidades surgem ou se expandem na cidade mais visitada do Brasil. E quando olhamos para os números nacionais, o Rio de Janeiro chama ainda mais atenção. O estado é o segundo com mais pessoas vivendo em favelas no país, atrás apenas de São Paulo. Só que existe um detalhe importante. São Paulo tem mais de 6 vezes o território do Rio de Janeiro e mais que o dobro da população. Mesmo assim, a favela mais populosa do Brasil está no Rio, a Rocinha. Segundo estimativas urbanas, algumas comunidades cariocas chegam a ultrapassar 60.000 habitantes por quilômetro quadrado. Uma densidade comparável a algumas das áreas mais povoadas do planeta. Hoje, cerca de 1 em cada 4 pessoas da capital fluminense vive em assentamentos precários. E para entender por que o Rio se tornou assim, precisamos voltar no tempo. Muito antes das grandes comunidades existirem, muito antes da Rocinha, da Maré ou do Complexo do Alemão. A história começa em um lugar que muita gente não imaginaria. Não no Rio de Janeiro, mas no sertão da Bahia, no final do século XIX. Naquela época, o Brasil era uma república recém-nascida. A monarquia tinha acabado de cair e o novo governo tentava demonstrar autoridade e controle sobre um país enorme e fragmentado. Mas no interior do Nordeste, a realidade era outra. Seca, pobreza e abandono dominavam a região. Foi nesse cenário que surgiu Canudos, uma comunidade formada por camponeses pobres, sertanejos e ex-escravizados. Eles construíram uma cidade praticamente autossuficiente no meio do sertão, sem impostos, sem interferência do governo. E por um tempo, aquilo funcionou. Canudos cresceu rápido. Em pouco tempo, chegou a ter cerca de 25.000 habitantes, mais do que muitas capitais brasileiras da época. Mas para os políticos e jornais da capital, aquela comunidade começou a parecer uma ameaça à recém-criada república. E foi assim que começou um dos episódios mais violentos da história do país, a Guerra de Canudos. O governo enviou várias expedições militares para destruir a cidade. As primeiras falharam, mas em 1897, uma quarta expedição foi enviada. Mais de 10.000 soldados, armados com canhões e fuzis modernos. No final da campanha, Canudos foi completamente destruída. Dos 25.000 moradores, apenas algumas dezenas sobreviveram. Mas o curioso é que essa história não termina na Bahia. Ela continua no Rio de Janeiro. Depois da guerra, muitos soldados voltaram para a então capital do país, esperando receber as casas e indenizações prometidas pelo governo. Só que o Estado estava praticamente falido. As promessas não foram cumpridas. Sem trabalho e sem moradia, esses soldados ocuparam um morro vazio, próximo ao centro da cidade. Ali começaram a construir barracos improvisados. Esse lugar ficou conhecido como Morro da Favela, nome inspirado em uma planta comum na região de Canudos.
E foi ali que nasceu a primeira favela do Brasil. O que começou como um improviso acabou criando um precedente. A ideia de que os morros poderiam ser ocupados por quem não tinha acesso à cidade formal. Isso aconteceu justamente no momento em que o Rio de Janeiro mais crescia. No início do século XX, a cidade já era a maior do Brasil. Em 1900, o Rio tinha cerca de 811 mil habitantes. Para comparação, São Paulo tinha pouco mais de 230 mil. Mas o crescimento urbano não foi igual para todos. Enquanto a elite ocupava o centro e a zona sul, a população mais pobre era empurrada para morros e periferias. E existe um fator geográfico que agravou ainda mais esse processo. Diferente de cidades que podem crescer em várias direções, o Rio de Janeiro tem limites naturais muito claros. Grande parte da cidade é cercada por montanhas, morros e áreas de proteção ambiental. Esse tipo de limitação geográfica acontece também em outras capitais brasileiras. Manaus, por exemplo, é cercada pela floresta amazônica. Cidades do Pará e do Amapá também enfrentam barreiras naturais semelhantes. E no Espírito Santo, a presença de cadeias montanhosas limita a expansão urbana em várias áreas. No Rio, a situação é parecida. Entre o mar e a serra, sobra pouco espaço plano para a expansão urbana. E quando a cidade cresceu rapidamente, os morros se tornaram o único espaço disponível para quem não conseguia pagar pelos bairros formais. O problema se agravou ainda mais nas primeiras décadas do século XX. Durante reformas urbanas no centro do Rio, muitos cortiços e habitações populares foram demolidos para dar lugar a avenidas e prédios modernos. Milhares de pessoas foram removidas. Sem alternativa, elas subiram os morros. Cada remoção criava uma nova comunidade. Foi assim que surgiram lugares como Cantagalo, Morro do Borel e, mais tarde, a própria Rocinha. E então veio outro fenômeno que mudou completamente o Brasil: o êxodo rural. A partir da década de 1940, milhões de brasileiros deixaram o campo em busca de trabalho nas cidades. Com a industrialização, as capitais pareciam oferecer oportunidades, mas o crescimento urbano aconteceu muito mais rápido do que o planejamento das cidades. Faltava infraestrutura, faltava transporte e, principalmente, faltava moradia. O Rio de Janeiro, que ainda era o centro político e econômico do país, recebeu ondas constantes de migrantes, pessoas vindas do Nordeste, do interior de Minas Gerais, do próprio interior do estado, todas em busca de uma vida melhor. Sem acesso ao mercado formal de habitação, muitas acabavam ocupando áreas irregulares, e assim novas favelas surgiam. Nas décadas de 1960 e 70, o processo se intensificou. Comunidades cresceram rapidamente em regiões como Jacarezinho, Maré, Cidade de Deus e Vila Kennedy. O governo chegou a tentar conter o avanço com políticas de remoção, mas muitas vezes isso só transferia o problema. Uma comunidade era demolida e outra surgia em outro lugar. Com o tempo, a favela deixou de ser vista como algo temporário. Ela passou a fazer parte da própria estrutura da cidade. Hoje, embora ocupem cerca de 7% da área urbanizada, as favelas concentram quase um quarto da população do Rio de Janeiro. Algumas comunidades têm densidades urbanas extremamente altas. Em lugares como Rocinha, Vidigal e Maré, a densidade pode ultrapassar 60 mil habitantes por quilômetro quadrado. E o mais impressionante é que essas comunidades continuam crescendo. Não porque as pessoas escolham viver nelas, mas porque elas são consequência direta de como o Rio de Janeiro foi estruturado ao longo da história. Inclusive, esse crescimento ainda aparece nas notícias. Em 2023, o jornal O Globo publicou uma reportagem mostrando que várias favelas da região metropolitana continuam expandindo suas áreas construídas, muitas vezes avançando sobre encostas e áreas de proteção ambiental.
Já um levantamento do IBGE, divulgado após o último censo, indicou que milhões de brasileiros vivem em aglomerados subnormais e o Rio de Janeiro continua entre os estados com maior concentração dessas áreas. Outra reportagem da BBC Brasil destacou que comunidades como a Rocinha seguem aumentando sua população, pressionadas pelo alto custo da moradia formal na cidade. E um estudo do Instituto Pereira Passos, ligado à Prefeitura do Rio, mostrou que a expansão de assentamentos precários continua acontecendo principalmente em regiões onde o mercado imobiliário formal não atende a população de baixa renda. Ou seja, o fenômeno não é apenas histórico, ele ainda está acontecendo. Hoje, cerca de 20% dos moradores da cidade do Rio vivem em favelas. E essa convivência entre luxo e carência acabou se tornando uma das marcas mais conhecidas da cidade, arranha-céus de frente para o mar. E logo atrás deles, comunidades inteiras construídas em encostas. Dois mundos diferentes compartilhando o mesmo espaço urbano. E tudo isso começou com uma ocupação improvisada no final do século XIX. Uma decisão tomada por soldados esquecidos pelo próprio governo. A partir dali, o modelo se repetiu por mais de 100 anos. E é exatamente por isso que o Rio de Janeiro tem tantas favelas hoje. Porque elas não são um acidente. Elas são o resultado direto da história da cidade. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor por que o Rio de Janeiro tem tantas favelas e como a própria história da cidade moldou essa realidade, então já aproveita para deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que as favelas do Rio são principalmente consequência da geografia da cidade ou das decisões políticas ao longo da história? Comenta aqui embaixo, porque eu sempre leio os comentários e muitos deles acabam virando ideias para os próximos vídeos. Se você conhece alguém que também gosta de entender história, geografia e os bastidores das cidades, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo explicando temas complexos de um jeito simples e direto. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.